Olá, sejam todos bem-vindos a mais esta videoaula sobre variável complexa, quando falaremos sobre algumas consequências do teorema de Cauchy-Goursat aos domínios multiplamente conexos. Vamos iniciar com o princípio da deformação de trajetórias. E vamos enunciar através de um teorema, que é o seguinte: seja C1 um contorno contido no interior do contorno C2. Então, nós temos um contorno C2 e um contorno C1 no seu interior. Vamos considerar uma função f de z que é analítica sobre os dois contornos e no domínio situado entre eles. Isto é, além de ser analítica nos dois contornos, ela é analítica nos pontos entre eles, que está no interior de C2 e no interior de C1. Então, a integral da f de z dz em C1 vai ser igual à integral de f de z dz em C2. Ora, esse resultado é extremamente interessante, uma vez que podemos substituir a integral de f numa curva pela integral de f em outra curva fechada, não é? Simples. Bom, eventualmente, a integral em um dos contornos pode ser mais simples do que a integral em outro contorno. E isso pode facilitar tremendamente o cálculo de uma determinada integral. Vamos ver como é que se prova esse teorema. É o seguinte, nós vamos... observe, antes de continuarmos, que nada se fala sobre a função f fora de C2 ou no interior de C1. Pode ter singularidades ou não. Não é? O que importa é a função ser analítica sobre C2, sobre C1 e nos pontos do interior de C2 que estão no exterior de C1. Só nos importa analisar esses pontos. Muito bem. Vamos, então, ao que interessa. Há mais alguns comentários, que é o seguinte. É como se a gente pudesse pegar o C2, deformar o C2 continuamente até C1, passando unicamente por pontos onde a função é analítica. Não há nenhuma singularidade aqui dentro. Só pontos onde a função é analítica. Então, se pudermos deformar C2 em C1, passando apenas por pontos em que a função é analítica, garantimos que a integral em C2 é igual à integral em C1. Se a integral numa das curvas for mais difícil que na outra, a gente tem um certo ganho. Não é? Por exemplo, a função f de z igual a 1 sobre z é analítica no domínio D formado pelo plano complexo do qual se retirou zero. A função f de z igual a 1 sobre z, ela é analítica exceto o zero. Exceto no zero. Pois bem, então, esse domínio D, só para nossa informação, ele não é simplesmente conexo, uma vez que o zero não pertence a ele. Tem um buraco
esse domínio tem um buraco, que é o zero. Então, imaginem vocês que queremos integrar, por exemplo, a função f de z igual a 1 sobre z. Por exemplo, numa curva qualquer, que tem o zero no seu interior. Bom, pelo teorema que acabamos de enunciar, embora não tenhamos visto ainda a sua demonstração, podemos substituir a integral em C pela integral numa circunferência com centro em zero, né, e raio suficientemente pequeno para que a nossa curva, que a nossa circunferência, que podemos chamar de C1, não é? Esteja contida no interior de C. Então, a integral em C da função 1 sobre z vai ser igual à integral em C1 da função 1 sobre z, que nós já sabemos que é 2πi. Então, nem precisamos calcular de novo. Olha que coisa interessantíssima, integral em qualquer curva que tenha o zero no seu interior da função 1 sobre z vale 2πi, qualquer que seja a curva. Olha que coisa interessante. Pode ser um quadrado. A integral num quadrado também é 2πi. Bom, como é que se prova o teorema? Da seguinte maneira, a gente divide, não é? Divide, por enquanto, a gente simplesmente une a curva exterior à curva interior por duas curvas quaisquer. Bem, aí observe que a gente fica com uma região do lado esquerdo e uma região do lado direito, e a região do lado esquerdo ela é limitada por esse contorno aqui. Esse contorno. E a região do lado direito é limitada por esse contorno aqui. E no interior de cada um desses contornos, eu vou chamar aqui de D1, o interior do contorno à esquerda, e de D2, o interior do contorno à direita, da região à direita, né? E pelo teorema de Cauchy, uma vez que no interior de cada de D1, né, a função analítica, não só no interior de D1, no interior de D1, pensando em D1 como sendo a união desses pontos interiores aqui com o contorno que o limita. Então, como a função é analítica em D1, a integral é zero. Então, vamos fazer aqui o seguinte. Integral no contorno que limita D1, eu vou denotar o contorno que limita D1 por esse símbolo aqui, fronteira de D1, da função f de z dz, é zero,
pelo teorema de Cauchy-Goursat. E a integral também na fronteira de D2, de f de z dz, calculado ambos no sentido anti-horário, né? É zero também. Esses dois resultados são garantidos pelo teorema de Cauchy-Goursat. Teorema de Cauchy-Goursat. Bom, quando nós unimos as duas, tá? Vamos denotar por D a união de D1 com D2. E adicionando essas duas integrais, nós vamos continuar com zero, né? Então, a integral na fronteira de D, que é D1 unido com D2, é zero. Mas quem é a fronteira de D? Olhem aqui. Da região à esquerda. Da região à esquerda, a curva que limita a região da esquerda, no sentido anti-horário, é esse pedaço aqui. Depois esse pedaço aqui. Esse pedaço aqui. E esse pedaço aqui. Qual é a fronteira da região à direita de D2, percorrida no sentido anti-horário? Vamos mudar a cor, vamos colocar, então, marrom. É esta curva aqui. Quando adicionamos as duas integrais, esta e esta, então ficamos com a integral nesse pedaço de curva, mais esse pedaço de curva, no sentido anti-horário. Ora, isso é a integral em C2 de f de z dz. Quando a gente integra nesse pedaço de curva aqui, quando eu estou calculando a integral na região à esquerda, eu percorro desse ponto até esse. Quando eu integro na região da direita, eu venho desse ponto até esse no sentido contrário. Quando eu somo as duas integrais, obtenho zero. Não é? Então, a integral aqui cancela com a integral aqui. O mesmo acontece com a integral neste segmento verde que nós desenhamos aqui, porque quando integro na fronteira de D1, integro nesse segmento nesse sentido, e quando integro na fronteira de D2, integro nesse outro sentido. Então, as integrais se cancelam. E quando a gente adiciona a integral neste segmento e neste segmento, vai dar a integral em C1, só que no sentido horário, não é? Então, isso é menos a integral em C1 no sentido anti-horário. Então, vai ficar menos a integral em C1 no sentido anti-horário. E a soma é zero. Se a diferença é zero, né,
Passando essa integral para o lado direito, vamos obter que uma é igual à outra. Essa é a prova do teorema. Extremamente simples, conhecido o teorema de Cauchy-Goursat. Muito bem. Vamos então a um outro exemplo. Ou melhor, um outro exemplo, mas tomando a mesma função, que é 1 sobre z, que deixa de ser analítica apenas em z igual a 0. Não é? Nós sabemos que ela não possui antiderivada nesse domínio módulo de z maior que 0, que é o conjunto dos números complexos, do qual retiramos o zero. Porque se existisse tal antiderivada, a integral de 1 sobre z em qualquer caminho fechado contido nesse domínio seria igual a 0. Mas sabemos que a integral de 1 sobre z na circunferência módulo de z igual a 1 é 2π. Isso é uma indicação que não existe uma antiderivada em todo esse domínio, qual seja aquele formado pelo plano complexo, do qual retirei só o zero. Não é? E já nós sabemos o seguinte, que quando a gente calcula a integral no seguinte região, se o nosso D aqui for formado pelo conjunto dos números complexos, do qual retiramos todo o semi-eixo real negativo e o zero do nosso domínio, então nosso domínio D é todo o complexo menos esse semi-eixo, e do qual retirei o zero também. Nesse domínio, agora, a nossa função 1 sobre z tem integral zero em qualquer contorno, desde que esse contorno não cruze essa linha. Não é? Nós sabemos que esse conjunto D é simplesmente conexo. Aí, pelo teorema de Cauchy, a integral no sentido anti-horário sobre esta curva C da função 1 sobre z é zero. É zero, não precisamos nem calcular. A integral de dz sobre z é zero sobre essa curva C. Aliás, se pegarmos qualquer curva que não tenha o zero no seu interior, a integral dessa função vai ser zero. Basta o contorno não conter o zero no seu interior. E, portanto, a gente sempre pode, nesse caso específico, né, desse domínio D, formado por todo o complexo menos esse eixo, existe uma primitiva. A gente sabe que a primitiva de 1 sobre z, nessa região, é o logaritmo principal de z, é o log de z. Porque quando a gente deriva essa função, para qualquer ponto de D, vai dar 1 sobre z. Isso para z pertencente a esse domínio D, formado pelos conjunto dos números complexos, é o conjunto dos números complexos, do qual retiramos o semi-eixo real negativo e o zero.
Esse é o nosso conjunto D. Já o log de Z não é, por exemplo, uma primitiva de 1 sobre Z quando o nosso D for o plano complexo, do qual retiramos apenas o zero. Porque nesse eixo, o log de Z não é contínuo e, portanto, não tem derivada. Vamos ver agora a função 1 sobre Z ao quadrado. Né? A gente sabe que a função 1 sobre Z ao quadrado também deixa de ser analítico apenas em zero. Não é? Então, vamos considerar a função f de z igual a 1 sobre z ao quadrado no domínio definido por essa desigualdade, módulo de z maior que zero, que é o conjunto dos números complexos do qual retiramos o zero. E ela tem uma antiderivada, que é menos 1 sobre z. Quando a gente deriva menos 1 sobre z, obtém 1 sobre z2. 1 sobre z2. E por ter antiderivada, a integral em qualquer contorno é zero. E o contorno tem que estar em D. Quer dizer, essa curva não pode passar pelo zero. Pode ter o zero no seu interior, pode ter o zero no seu exterior. O que a gente sabe é o seguinte, se aqui está o zero, e aqui a integral numa curva que contém o zero no interior, C1, digamos. A integral de dz sobre z2 em C1 é zero. Se eu tenho uma outra curva aqui que não tem o zero no seu interior, que não tem o zero agora no seu interior, uma curva C2. Se também nessa região, não é? A gente tem que a função sobre z quadrado tem uma primitiva e a sua integral é zero. Então, enquanto a integral da função 1 sobre z numa curva como essa é 2πi, a integral da função 1 sobre z ao quadrado é zero. Olha que coisa interessante. Aliás, em qualquer curva fechada que não passe pelo zero, pode ter o zero no seu interior, pode ter o zero no seu exterior, a integral k ou k de 1 sobre z ao quadrado é zero. Olha que interessante. E isso é um indicativo de que 1 sobre z ao quadrado tem uma antiderivada, que é menos 1 sobre z, nesta região D agora, que é o conjunto dos complexos menos um ponto. E podemos generalizar esse teorema para uma região que tem muitos buracos, não apenas uma única curva no interior de outra, mas várias curvas no interior de uma curva C. Então, vamos tomar uma curva C e outras N curvas que são contornos, e todos eles orientados no sentido anti-horário. E obedece às seguintes condições. Todas as N curvas estão no interior de C. E, dadas duas curvas, CJ e CK, J distinto de K, não possuem ponto comum. E cada uma está no exterior das demais. Então, o gráfico seria algo assim. Eu tenho uma curva temos uma curva C e temos várias curvas. Vou desenhar 3. C1, C2, C3, vários contornos. E
todos eles no interior de C. Então, nós temos uma curva C, aqui uma curva C1, aqui uma curva C2, aqui uma curva C3. Então, o teorema diz o seguinte: se a função f for analítica sobre todos esses contornos e no domínio formado pelos pontos que estão no interior de C e no exterior de cada contorno CK. Então, se ela for analítica aqui, no interior de C1 e nos pontos que estão no interior de C1 e no exterior das outras curvas, das outras N curvas. O que acontece aqui com a função, como ela se comporta aqui, como ela se comporta aqui ou aqui fora de C, não nos interessa. O que importa é que a função seja analítica sobre a curva C e analítica sobre todas as demais curvas. Além disso, analítica nos pontos que estão no interior de C e no exterior de todas as outras curvas. Então, neste caso, a integral da f na curva externa, nessa curva C, no sentido anti-horário, ela vai ser igual à soma das integrais da f em todas as outras curvas, também no sentido anti-horário. E como é que a gente prova isso? Exatamente como fizemos a prova do caso anterior. A gente liga a curva C com a C1, a C1 com a C2, a C2 com a C3, a C3 com a curva C de novo. E com isso a gente divide esta região achurada em duas partes, uma D1, outra D2. Tanto D1 quanto D2 são simplesmente conexas e D1 é limitado por esse contorno e a D2 é limitada por esse. Como tanto em D1 quanto D2 a função é analítica, e também sobre a curva que limita tanto D1 quanto D2, o teorema de Cauchy-Goursat diz que a integral no contorno de D1 é zero, contorno de D2 é zero, somo. Desde que quando a gente integra no sentido anti-horário, à esquerda, percorremos a curva nesse sentido. E quando a gente percorre o contorno do lado direito no sentido anti-horário, percorremos o circuito no seguinte sentido. Quando a gente soma os resultados, e tanto num contorno quanto no outro, a integral é zero pelo teorema de Cauchy-Goursat. Quando somamos os resultados, observe que as integrais nesse segmento verde se cancelam, porque uma hora integramos nesse sentido, outra hora nesse. Aqui é a mesma coisa, uma hora integramos nesse sentido, outra hora nesse. Aqui, mesma coisa. Quando integramos no contorno de D1, integramos nesse sentido. Quando integramos em D2, integramos nesse sentido. E isso se repete em todos os segmentos que eu construí para contornar a região.
muito bem, para tornar a região em duas partes, né? Tomar em duas partes. E, continuando a soma, nós ficamos com integral nesta curva no C, no sentido anti-horário, é igual, ou seja, ficamos com a integral nessa curva no sentido anti-horário, ficamos com a integral nessa curva no sentido, desculpa, horário, nesta horário e nesta horário. Então, como a integral no sentido horário é menos a integral no sentido anti-horário, então a integral em C menos a integral em C1 menos a integral em C2 menos a integral em C3 vai ser zero. Passando as integrais em C1, C2, C3, etc. para o lado direito, ficamos com esse resultado. Ora, eventualmente a integração em C pode ser complicada e, quem sabe, as integrais em C1, C2 e C3 ficam bem mais simples. Então, em lugar de integrar em C, podemos integrar em C1, C2, C3 no sentido anti-horário e obter o mesmo resultado do que se integrasse em C. Um exemplo disso é essa função racional. Lembrar que função racional é a razão entre dois polinômios, né? Então, nós temos um polinômio dividido pelo outro. Uma função racional deixa de ser analítica apenas nos zeros do denominador. Este fator se anula em z igual a zero, então z igual a zero é uma singularidade da função, e este se anula em z igual a mais ou menos 3i, que são as raízes quadradas de menos 9. 3i menos 3i. Então, fazendo o gráfico, nós temos o seguinte. Temos aqui o plano complexo, temos aqui o zero, 3i e menos 3i. São esses três pontos em que a função é singular. E, fora isso, ela é analítica, né? Vamos calcular a integral na circunferência C com centro em I e raio 3. Então, nós temos aqui um ponto I, o I deve ficar mais ou menos por aqui. Esse é o I. E raio 3. Então, vamos tomar aqui uma circunferência de raio 3 e centro em I. Deve ficar mais ou menos por aqui, né? Aqui seria... Aqui é 2i, né? 2i. E aqui é o 4i. E aqui é o menos 2i. Nesta circunferência C, apenas o 0 e o 3i estão no interior. Isso aqui é uma função racional que pode ser separado em frações parciais, como vocês aprenderam a fazer nas técnicas de integração de função racional. Então, separando esta expressão em frações parciais, nós vamos falar mais ou menos como é que a gente decompõe isso em frações parciais. Relembrar isso, né?
Quando eu tenho 1 sobre z ao quadrado, que multiplica z ao quadrado, mais 9, que a gente sabe, então, que aqui, como eu tenho z ao quadrado, o zero é uma raiz dupla. Isso aqui se decompõe no produto z menos 3i, que multiplica z mais 3i. Então, 3i e menos 3i são raízes simples. As raízes duplas geram duas frações na decomposição em frações parciais. A primeira tem o z ao quadrado no denominador, que é o z elevado a esse expoente, e depois 1 sobre z. A terceira parcela é devido a z menos 3i, que corresponde à raiz mais 3i. E uma quarta parcela, d, que multiplica z mais 3i, que é a parcela correspondente à raiz menos 3i. E como é que a gente determina esses coeficientes A, B, C e D? Tem mais de uma maneira, né? Uma delas é eliminar os denominadores multiplicando a esquerda e a direita por essa expressão. Então, vai ficar 1 igual a multiplicado por isso dividido por z ao quadrado vai dar a que multiplica z ao quadrado mais 9. Mais b vezes isto dividido por z dá b que multiplica z ao quadrado mais 9. Vamos lembrar que z ao quadrado mais 9 é o produto de z menos 3i por z mais 3i. Então, quando eu pego isto, multiplico aqui, e divido por z mais 3i, vai dar mais c que multiplica z ao quadrado. Podemos até tirar esse parênteses. Z ao quadrado, vamos tirar esse z ao quadrado, né? Z ao quadrado, que multiplica, já que eu tenho que dividir por z menos 3i, vai ficar o z mais 3i. Mais cd, né, que multiplica z ao quadrado, z menos 3i. E como é que a gente multiplica A, B, C, D? Uma maneira é desenvolver esse polinômio do lado direito, igualar as potências de mesmo, os coeficientes de mesma potência de z do polinômio da direita com o polinômio da esquerda. Aqui só tem um coeficiente, que é o coeficiente de z elevado a zero, é a constante 1. Não é? Daqui nós vamos ter um polinômio do terceiro grau, complexo. E para determinar o A, B, C e D, a gente cai num sistema de equações, né? E aí procura determinar A, B, C e D. Uma outra maneira, que às vezes é mais rápida, é substituir os valores das raízes nessa expressão, o que muitas vezes já me dá alguns coeficientes de forma automática. Quando fazemos o z valer 0, o lado esquerdo continua 1. Do lado direito, vai dar 9 vezes A. Como aqui tem z ao quadrado e aqui também, quando eu faço z igual a 0, esses termos se anulam e aí já obtemos que o A vale 1/9. Já obtivemos o valor de A igual a 1/9. Quando a gente faz o z igual a 3i, lado esquerdo continua igual a 1. Ora, essa expressão aqui se anula em z igual a 3i. Esta também. E esta também se anula quando z é igual a 3i. Só esta que permanece diferente de zero. Então, fica c
3i ao quadrado, que multiplica 3i mais 3i é 6i. Então, ficamos com i ao quadrado é menos 1, 3 ao quadrado é 9, 6 vezes 9, 54, menos 54i vezes c. De modo que o c é 1 sobre menos 54i. Então, c igual a 1 dividido por menos 54i. Menos i no denominador é i no numerador. Então, fica 1 sobre 54i. E para calcular o d, a gente basta fazer o z igual a menos 3i, porque quando eu faço z igual a menos 3i, aqui vai dar menos 6i. Esse se anula e esse se anula, a gente calcula o d, que vai ser menos i sobre 54, esse coeficiente aqui. Né? O termo é o d, é o que multiplica 1 sobre z mais 3i. Falta calcular o b. Né? Bem, aí a gente pode escolher qualquer outro valor para z, de modo que, então, fazendo z igual a menos 3i, a gente vai obter d igual a 1 sobre 54i, exatamente como calculamos o menos. Menos 1 sobre 54i, exatamente como calculamos o c. Para calcular o b, pegamos o valor mais simples possível, por exemplo, z igual a 1. Se fizermos z igual a 1, nós substituímos aqui, vai ficar 1 igual. Z ao quadrado é 1, 1 mais 9, 10. 10 vezes A. E o A nós já calculamos, é 1 nono. 10 vezes 1 nono. Mais, aliás, é aqui, mais B, que multiplica uma vez, 1 mais 9, 10. 10B. C, aqui fica 1, 1 mais 3i, então vai ficar mais C, que multiplica 1 mais 3i. Continuando, mais o D, que multiplica Z ao quadrado, que é 1. Aqui vai ficar 1 menos 3i, então vai ficar mais D, que multiplica 1 menos 3i. Já calculamos o A, né, que eu já substituí aqui, já calculamos o C e o D, explicitamos o B e determinamos o valor de B, que é 0. Aí façam as contas e obtenho que o B é igual a 0. Aqui não aparece o termo 1 sobre Z. Então, olha, o A é 1 nono, que é o que multiplica 1 sobre Z ao quadrado. O B é I sobre 54. Aliás, é 0. O B, que é o termo que multiplica 1 sobre Z, é 0. Então, não vai aparecer o termo integral de 1 sobre Z. O C, que multiplica Z menos 3i, o C, calculamos aqui, é 1 sobre 54i. Então, vai ficar mais I sobre 54. E o D é menos I sobre 54. Ora, quando calculamos a integral, vamos lá, 1 sobre Z. 1 sobre Z só deixa de ser analítica aqui. Né? Então, a integral nessa curva, que tem o zero no interior, é 2π.
A integral z menos 3i. Z menos 3i deixa de ser analítica em 3i. Essa curva tem 3i no seu interior. Então, a integral em 3i nesta curva é igual a integral numa circunferência com centro em 3i, que é 2π. E a integral em z mais 3i é singular quando z for menos 3i, está fora da curva. Esse integrando aqui é analítico sobre a curva e no interior da curva. Portanto, a integral desta parcela na curva C é zero. Então, fica 2π e zero. Então, fica 1/9 mais i sobre 54 vezes 2π. Né? É o que nós explicamos aqui. Mas desculpa, falha minha. A integral de 1 sobre z ao quadrado, nós vimos que era zero. Né? Era zero a integral de 1. A integral de 1 sobre z é que é 2π. A integral de 1 sobre z ao quadrado é zero. Então, fica só essa parte, i sobre 54 vezes 2π. Esta. Então, o i vezes o i dá menos 1, né? I sobre 54 vezes 2π. O i vezes i dá menos 1, fica o π, o 54 e o 2 podemos simplificar, dá 27. Imagine se a gente tivesse que parametrizar esta curva e integrar essa função naquela circunferência com centro em I. Né? Ela tem centro aqui em I, nesse ponto. Seria muito mais difícil. Com isso, então, nós vimos as implicações importantíssimas do teorema de Cauchy-Goursat, mesmo a regiões multiplamente conexas. Nós podemos trocar a integral numa curva em que a integral seria complicada por várias integrais em curva simples, né? Que tem uma singularidade dentro de cada curva. E com isso, então, a gente dá por encerrada esta aula e voltaremos em breve com mais consequências do teorema de Cauchy-Goursat. Como vocês verão, é um teorema importantíssimo, já devem estar vendo, né, percebendo a importância desse teorema à teoria de variável complexa. Até breve, então, espero vê-los logo.